Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o uso de planilhas para determinar e calcular juros. Vamos lá? Saber calcular a taxa de juros compostos é fundamental. Todas as transações financeiras do nosso dia a dia, o juro que está embutido ali é juro composto. Então é muito importante a gente saber fazer essa conta para ter consciência do que está pagando, do que quer pagar e do que não quer pagar, ok? E para facilitar esses cálculos, será que a tecnologia pode nos ajudar? O que você acha? Sim, né, gente? Tecnologia veio para ajudar, mas a gente precisa aprender a utilizá-la. Então, podemos utilizar as planilhas eletrônicas para nos auxiliar nessas contas. Tanto em celular como em computador tem programas, tem aplicativos de planilhas e tem algumas que são específicas para organizar as finanças da casa, né? É bem importante colocar lá para poder ter uma visão geral do que está acontecendo. Mas vamos focar nessas planilhas aqui, tá bom? Então vamos construir uma planilha. Então como que você faz? Abre o aplicativo ou o programa e insere as informações. Então eu digitei as palavrinhas que eu quero, na ordem que eu quiser. Então primeiro as informações, depois o juro e o montante. E anotei os números, os dados, certo? 2.000 de capital, 1,5 de taxa, parcela 24. Inseridas as informações, nós vamos agora para a parte do cálculo do juros. Você não precisa calcular e digitar, não é assim que funciona. Ele vai fazer a conta para você. O que você precisa fazer? Você clica nessa célula e você vai digitar a fórmula. Então, para o programa entender que é a fórmula, a maioria deles, você começa digitando o sinal de igual. Ele entende que é uma fórmula, ele vai calcular. Calcular o quê? Se é juros simples, a gente precisa lembrar que é J igual a CIT. Então, eu multiplico o capital por taxa por tempo. Então, como é que você faz? Igual, clica em cima dessa célula aqui, que é o capital, ok? Desse quadradinho, que é o A2, ele localiza assim, pela letra e pelo número. Clica em cima dele. Vezes, no computador, o vezes é o asterisco, tá bom? Então, asterisco, a taxa, clica em cima, asterisco, parcela, clica em cima. Enter. Pronto, a mágica acontece. Ele calcula o juro para você, R$ 720. Fácil assim, você só precisa digitar a fórmula. Tiver mais informações embaixo, é só arrastar essa mesma fórmula e Enter. E ele vai fazer essa conta do juro para você, ok? E o montante? Mesma coisa, clica em cima da célula, precisa fazer uma conta. Então, igual, o quê? O montante é o juro mais o capital. Então, clica em cima dessa célula, que é o capital, mais, o sinal de mais e menos é normal, e o juro. Enter. Pronto. Ele te dá um montante final que é 2.000 mais 720, 2.720. E ele faz automaticamente isso para você, facilitando. E o juro composto? Mesma coisa, você insere as informações, insere os dados que você tem, só que assim, na hora do juro composto, você primeiro calcula o montante. Então, lembrando da formulinha lá, o montante é esse. Então, você clica em cima, coloca o sinal de igual e vai digitar essa fórmula. Mas que fórmula que é? Aquela lá, ó. Então, presta atenção em como você vai digitar. É o capital vezes. Então, clica na célula do capital, asterisco. Aí, é 1 mais a taxa. Então, tem que colocar aquele parênteses. Então, digita o parênteses, 1 mais, clica na célula da taxa. Fecha parênteses, elevado a esse chapéuzinho. Então, elevado ao tempo. O tempo é essa célula aqui, T. Então, digita ela, Enter. Pronto. Ele vai te dar um montante. Então, só a fórmula que é um pouquinho mais delicada na hora de digitar, mas ele faz a conta do mesmo jeito, tá bom? É o que a gente digitou lá, ó, essa formulinha, tá bom? E quando a gente precisa de outros dados, por exemplo, o capital, ok? Então, ele me deu um montante e eu preciso aqui. Então, ele vai ter que calcular o capital. Então, para isso, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que digitar uma fórmula. Mas que fórmula que eu digito? Porque a fórmula era do montante. Você usa a fórmula do montante, mas você isola a letra C, porque é o que você quer saber, o capital. Então, tudo isso que está multiplicando passa dividindo. Então, você vai digitar, ó, montante, essa célula, clica aqui em cima, dividido é sobre, dividido por tudo isso. Então, eu preciso colocar aqui um parênteses externo com tudo, tá? 1 mais I, então tem que colocar um outro parênteses para elevar tudo isso à taxa que você precisa, ao tempo aqui, ó, a essa célula. Então, digitando corretamente, você também dá o Enter e ele te dá o valor do capital.
Normalmente é para calcular juro e montante, mas se precisar calcular outra informação, pega a fórmula original e isola a informação que você quer saber. E digita lá, gente, e dá um Enter. E ele vai fazer toda a conta que for necessária para você. E o juro, lembrando que é a diferença entre o montante e o capital. A diferença é uma conta de menos. Então, só digitar igual essa célula menos essa, ok? Nesse vídeo nós falamos sobre o uso de planilhas para o cálculo de juros. Espero que vocês tenham gostado e até breve.